profeta Amós, capítulo 2, versículos 4 ao 5. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Amém? Graças a Deus. Então o tema da pregação é: buscai a Deus e vivereis. Nós vamos estar perfilhando o livro do profeta Amós. Foi a palavra que Deus me revelou para trazer aqui nesta manhã. E aqui nós vemos que este povo de Judá tinha pecado contra Deus. Como aqui foi lido, pecou 3, 4 vezes. E o mesmo acontece em nossas vidas. Nós, quando deixamos nos levar pela nossa carne, nós somos inclinados ao pecado. Nossa vida, nós pecamos consciente e inconscientemente. Mas você observa já nesta passagem que o povo rejeitou a palavra de Deus. O povo rejeitou os mandamentos, os ensinamentos de Deus. E com isso, a ira do Senhor veio sobre a vida deles. Vocês observam aí que o fogo consumiu toda a cidade, todo aquele povo de Judá. Porque diz assim: por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Ou seja, ele destruiu tudo que tinha ali. Então, meus irmãos, Deus já começa aqui a nos revelar que a vida de pecados só nos leva à destruição. É claro que nós estamos sujeitos a pecar, porque enquanto estivermos aqui neste mundo, nós pecamos. Nós pecamos. Mas nós não podemos rejeitar a palavra de Deus. Nós não podemos ignorar os caminhos de Deus, os caminhos do Senhor. Porque quem vive uma vida nos caminhos de Deus, quem vive uma vida nos caminhos do Senhor, a todo tempo ele reconhece os teus pecados. A todo tempo ele confessa ao Pai, ele confessa a Deus os teus pecados. Ele ora a Deus pedindo perdão aos seus pecados. E assim Deus age de misericórdia. Deus perdoa os vossos pecados. Então, meus irmãos, nós já vemos aqui que o pecado, uma vida tão distante de Deus, só vai levar à destruição. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado só vai levar a tua vida, a tua alma à morte. Tanto é assim que quando existia Adão e Eva, vivia ali no jardim do Éden, não havia pecado, não havia morte. A morte não existiu. Mas a morte só passou a existir a partir do momento que Eva pecou. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, a morte passou a existir. Então, não pense que você pode viver bem vivendo em pecados. Você não pense que desta vida nós temos que aproveitar de forma desregrada, de forma deliberada, e que nós não teremos consequências. Não pense assim. Porque em algum momento da tua vida, você vai sofrer as consequências dos teus pecados. Quando você não se arrepende, quando você não se volta para os caminhos de Deus, você vai sofrer as consequências do pecado. E nós temos que nos preocupar não com as coisas deste mundo, porque são terrenas, são passageiras, vai ficar por aqui. Nós temos que nos preocupar e pensar no reino de Deus, no reino dos
céus, na nossa salvação. Porque nós não sabemos em que momento nós iremos partir. Nós não sabemos em que momento o próprio Jesus Cristo irá voltar. Porque a palavra de Deus ela é fiel quando diz: vigiai, pois não sabeis a hora que o Senhor Jesus voltará. Nós temos que estar sempre prontos, preparados, porque um dia nós iremos partir daqui, um dia nós morreremos, e nós temos que saber como é que nós estamos diante de Deus. Como é que nós estamos diante de Deus? Será que nós iremos partir deste mundo, iremos para a glória do Pai, iremos para o reino dos céus? Ou será que pelos nossos maus caminhos, pelos nossos pecados, nós sofreremos a condenação eterna no inferno? Então, Deus, Ele traz hoje, nesta manhã, esta reflexão. Você pode até pensar que eu e minha esposa combinaram a palavra, mas não. Foi o Espírito Santo. Eu pedi a Deus esta palavra, o Espírito Santo me revelou esta palavra. Minha esposa Paloma, ela também pediu a Deus uma palavra, e Deus também revelou esta palavra, que é a mesma coisa. Deus está nesta manhã dando uma oportunidade para você se arrepender dos seus caminhos, se arrepender dos seus pecados, porque grande é o que Deus tem para a tua vida. Os pensamentos de Deus a teu respeito não é de condenação. Os pensamentos de Deus a teu respeito é de salvação. Deus me trouxe até aqui para levar salvação à tua vida, porque eu não estou pregando aqui coisas deste mundo. Eu estou pregando aqui é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus ela toca o teu coração. A palavra de Deus ela vai aí transformando o seu interior e dizendo: filho, filha, desperta-te, arrependa-te, porque o Senhor quer fazer o sobrenatural na tua vida. O Senhor quer novidade de vida para você. O Senhor Deus, Ele quer que você venha desfrutar as bênçãos, as promessas que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor não desiste de você. O Senhor jamais desistiu de você. Mesmo que você passou pela dor, mesmo que você passou pelo sofrimento, mesmo que você atravessou esse deserto, que a sua alma estava tão abatida, estava tão sofrida, mas você chegou até aqui, porque Deus assim permitiu, porque tudo subsiste, é pelo nome de Jesus. A última palavra quem dá é Deus. Deus é quem decide pela vida e pela morte. Se Deus tivesse esquecido de você, se Deus quisesse que você não tivesse mais jeito, você já teria partido deste mundo. Porque, como eu disse, o salário do pecado é a morte. Mas se Deus te deu a oportunidade de viver, se Deus te deu a oportunidade de estar de pé com vida, é porque Deus quer a tua salvação. Deus, Ele envia profeta, Ele envia servos do Senhor, como tem enviado aqui, como vocês também, tem aí todo o tempo de receber a palavra de Deus, a ministração, a pregação do Senhor, e Deus a todo tempo diz: filho, filha, se volte para mim, porque eu quero escrever um novo capítulo na tua vida. Esqueça tudo que passou, porque Deus Ele passa uma borracha no teu passado. Ele quer agora construir algo novo com você, porque o amanhã só pertence a Deus. Aleluia. E aí o Espírito Santo, Ele me diz nesta manhã, que o Senhor, Ele derramou a tua graça nesta manhã, na vida de cada um de vocês, porque Deus, Ele quer fazer algo diferente, quer fazer algo novo com vocês. Deus, Ele quer o coração, Deus, Ele quer o teu coração.
o teu coração, um coração temente a Deus. E o que é temor? Temor é você querer sempre agradar a Deus, dizer: eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus. Eu quero agradar a Deus, eu quero agradar ao Pai. Deus, Ele quer o teu coração para que você venha buscar a Ele. Porque quando você buscar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, pode ter certeza, grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Isso tudo que você passou, não é nada para o que Deus tem para fazer na tua vida. Aleluia. E aqui, o Espírito Santo diz: se antes você andava buscando a paz, mas não entende que a verdadeira paz é a que o Senhor Jesus vos dá, porque a palavra de Deus diz, em João capítulo 14, versículos 26 e 27, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que o Espírito Santo está revelando aqui nesta passagem é: muito tempo você sofreu calado, você sofreu angustiado, você buscava ter a paz no teu coração, viver em paz, mas era grande a perseguição na tua vida. E se você pensava que poderia ser feliz, poderia buscar a paz nas coisas deste mundo, você viu que este mundo não lhe dá esta paz. Você viu que ainda existia um vazio no teu coração. Você viu que ainda existia um vazio na tua alma. Você viu que, você sentia algo dentro de você que faltava. Faltava algo dentro de você. Mas a palavra de Deus, Ele diz, aqui no texto de João capítulo 14, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo oferece, mas é a paz do Senhor Jesus que é sobre a tua vida. É a paz do Senhor Jesus que é contigo. Porque nessa vida você só precisa de uma coisa: você só precisa ter Jesus na tua vida. Porque é Ele que vai te dar o consolo, é Ele que vai te dar o sustento, é Ele que vai perdoar os vossos pecados, é Ele que vai trazer a salvação para a tua vida. É o Senhor Jesus que vai te abençoar, é o Senhor Jesus que vai te curar, é o Senhor Jesus que vai te libertar. Tudo é Jesus que faz, em nome de Jesus. Ainda aqui nós vemos que o Espírito Santo diz: andaste buscando a alegria, mas esquece que a verdadeira alegria se encontra na presença de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer no Salmo 122, versículo 1: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria é estar na presença de Deus. A verdadeira alegria, o gozo da alma, você sente a paz, você sente o gozo da tua alma, você sente sua alma alegre, feliz. Quando você sente a presença de Deus, quando você sente a presença do Espírito Santo, e você sente essa alegria, é indo na casa do Senhor, na casa de Deus, indo à igreja, porque é na igreja que você vai encontrar o alimento que você precisa para a tua alma, é na igreja que você vai encontrar o refrigério do Senhor para a tua vida, para a tua alma. E a presença de Deus e a presença do Espírito Santo será contigo, irá fazer com que você tenha bom ânimo, porque, como eu disse, você pode atravessar as aflições deste mundo, mas pode ter certeza, Deus Ele vai te dar um bom ânimo. Só Deus pode te alegrar, só o Senhor pode te alegrar. Aleluia. Ainda aqui no texto diz: andaste buscando as riquezas, os tesouros desta terra, a todo tempo com o coração voltado aos bens materiais, mas esquece de ajuntar os tesouros dos céus, buscando a Deus acima de todas as coisas, porque a palavra do Senhor vai dizer que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros dos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mas
buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, ou seja, nós não devemos estar preocupados, focados, o nosso coração voltado para as coisas deste mundo, de querer só riquezas, de querer viver só para o trabalho, achar que só o trabalho vai te dar felicidade, vai te dar bens, vai te dar, riquezas. Não ajunteis tesouros desta terra, preocupe-se em ajuntar tesouros nos céus, porque a palavra de Deus é fiel quando ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas ele acrescentará na tua vida. As demais coisas o Senhor acrescenta. Então, quando você busca agradar a Deus, quando você busca viver nos caminhos do Senhor, é Deus que será contigo, é Deus que vai abrindo portas, é Deus que vai abrindo caminhos para você prosperar, para você também viver bem aqui neste mundo, porque Deus também não te chama para viver uma vida raquítica, uma vida de miséria. Não, Deus tem as promessas de bênçãos para a tua vida. Mas Deus, Ele quer que agrade a Ele quer que o teu coração não esteja voltado para os bens materiais, para as riquezas deste mundo. Ele quer que o teu coração se volte para Ele. Ele quer o teu coração, como já ministrei aqui, Ele quer o teu coração de adorar ao Senhor, Ele quer o teu coração de buscar a Deus acima de todas as coisas, porque quando o mundo diz não, o Senhor Jesus diz sim, sim, busca Ele, busca o Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas. Busque primeiramente o reino dos céus, porque Ele tem muito mais para te oferecer. Ele tem muito mais para te oferecer. Creia nesta palavra. É a palavra de Deus que é verdadeira e te diz. Aqui também diz: andaste buscando os prazeres deste mundo, fazendo as obras da carne, e esquece que o que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pois a palavra de Deus diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 8. Então, o que estão na carne não pode agradar a Deus. O que estão na carne vai viver pela carne, vai só alimentar as coisas deste mundo. Os que vivem na carne vai viver só no pecado, porque já foi ministrado aqui. Os que estão na carne são inclinados ao pecado. Então, decida viver pelo Espírito Santo de Deus. Decida viver uma vida com Cristo Jesus, para que assim você possa agradar a Deus. Porque enquanto você estiver na carne, enquanto você estiver tão distante de Deus, você não agrada a Deus. Você não alcançará o reino de Deus, não alcançará o reino dos céus, porque só alcança o reino de Deus, o reino dos céus, quem está nos caminhos de Deus, quem está buscando verdadeiramente a Deus, para quem está em comunhão verdadeiramente com Deus. Amém? Ainda a palavra de Deus vai dizer: andastes ansiosos, temendo e se preocupando com o amanhã, e esquece que o amanhã pertence a Deus, e não coloca a sua confiança em Deus, pois a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, versículo 5. Muitas das vezes nós vivemos tão ansiosos, tão preocupados. Muitas das vezes nós vivemos, querendo já imaginar o que vamos fazer no amanhã. Mas esquece de que o amanhã só pertence a Deus. Só Deus sabe todas as coisas. Porque o que você pensou em fazer no amanhã, pode ter certeza, quando aquilo que você pensou não agrada ao Senhor, não está nos planos, não está nos propósitos de Deus, você não vai viver aquilo. Você vai viver aquilo que Deus já escreveu para a tua vida. E aqui a palavra de Deus ela é fiel. Ele diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Então a sua confiança não pode estar na força do teu braço, a confiança não pode estar na força do teu entendimento, a confiança não pode estar na tua vontade,
A confiança tem que estar no Senhor. A confiança tem que colocar que Deus está acima de tudo, acima de todas as coisas. Porque o que deve prevalecer na minha e na tua vida é a vontade de Deus, que é soberana. É a vontade de Deus que fará com que grandes coisas possam acontecer na tua vida. Às vezes você pensa, às vezes você tem um desejo no teu coração de que aquilo é bom para você, de que aquilo é o melhor, mas pode ter certeza, o que o Deus pensa acerca da tua vida, o que Deus tem preparado para a tua vida, os planos de Deus são bem maiores que os teus. Os pensamentos de Deus são bem maiores do que os teus. Então o que Deus tem para a tua vida é bem maior. Então por que você se preocupar? Por que você viver tão ansioso, achando que você pode fazer, quando na verdade quem pode fazer para a tua vida, somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer para a tua vida. Confia no Senhor. Entrega a tua vida, entrega os teus caminhos, entrega os teus projetos em Deus. Exerça a tua fé em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui também diz: andaste claudicando entre dois pensamentos. Ora diz que ama a Deus, crê em Deus e que vive para Deus, mas também amaste as coisas deste mundo, colocando a sua confiança em pessoas, em coisas deste mundo, fazendo as obras deste mundo e não de Deus. Pois a palavra de Deus diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Você não pode fazer as obras deste mundo, as obras da tua carne e as obras de Deus. Não se pode cochear entre dois pensamentos. Aqui fala claudicar. Não pode claudicar entre dois pensamentos. Ou você ama a Deus, crê em Deus e vive para Deus, ou você ama as coisas deste mundo, vive para fazer as coisas deste mundo, o pecado, as coisas que só vai agradar ao diabo e não agradar a Deus. Ou você decide, viver para Deus. Então você tem que aborrecer as coisas deste mundo e viver para Deus. Você tem que aborrecer as coisas da tua carne, porque a tua carne só quer que você alimente os prazeres, a tua carne só quer que você faça a tua vontade, a tua carne só quer que você viva nos caminhos que o diabo quer para a tua vida. Mas você tem que decidir viver a vontade de Deus, os caminhos de Deus, exercer a sua fé em Deus. Porque muitas das vezes a carne quer também que eu faça coisas que não agradam a Deus. A carne vai querer que eu, por cansaço, não vá para a casa do Senhor, não vá para a igreja. A carne vai dizer que nada, vai alegrar, vai se alegrar, vai curtir as coisas deste mundo, ficar aí só na igreja. Mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu adore ao Senhor, busque a Deus. A vontade de Deus é esta: que eu tenha uma comunhão com Deus, que eu venha me alegrar na presença do Senhor, que eu venha fazer as obras de Deus, as obras do Espírito Santo. Eu poderia hoje estar lá na minha casa descansando, eu poderia vir aqui hoje só para ter mais um dia de lazer com vocês. Mas eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade de Deus, as obras de Deus, as obras do Espírito Santo. E as obras de Deus não é só estar ministrando, pregando, não. As obras de Deus é você ter os frutos do Espírito Santo. É você ter um coração bondoso. É você ser longânimo, ou seja, paciente. É você ser misericordioso. É você ter fé. É você... que mais? Os frutos do Espírito Santo, ter a longanimidade, que eu já falei, a paciência, então ter a paz, viver em paz, é um fruto do Espírito Santo, é não falar mal do próximo, é amar o teu próximo. Então é isso que Deus quer de nós. Essas são as obras do Espírito, as obras de Deus. Amém? E aqui diz: quem permanecer no pecado será castigado por Deus.
Então, a palavra de Deus vai dizer: ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós o tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todos os vossos pecados. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículos 1 ao 3 e o versículo 7. Então aqui o Senhor está dizendo o seguinte, que pelos pecados eles seriam punidos, pelos pecados eles iriam sofrer a consequência. Porque se lembra quando eu falei aqui da vida de Jacó? Jacó, ele teve a sede de conhecer a Deus, ele teve a sede de buscar viver uma vida com Deus, de receber a bênção do Senhor. Mas pelo fato de ele ser trapaceiro, pelo fato de ser enganador, pelo fato dele ter cometido aqueles pecados, ele sofreu a consequência. Porque para ele poder casar mesmo com a esposa dele, a Raquel, ele teve que passar anos e anos da vida dele trabalhando para o pai dela. E a Linda sofreu, pela mesma trapaça. Se um dia ele trapassou para receber a bênção da primogenitura, o pai dela, que é Labão, trapaceou contra ele. Porque, ele que queria casar com Raquel, o pai colocou para ele se deitar com Lia. E ali ele sofreu a consequência do pecado. Foi pago na mesma moeda. Então, da mesma forma que ele trapaceou, ele enganou, ele também foi trapaceado, ele também foi enganado. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus ela é bem clara, que pelos pecados nós sofreremos sim o castigo. Mas você observe que Deus, ele não quer te perder. Deus, ele não quer perder a tua alma. Deus, ele te dá mais uma chance. Deus, ele envia os teus servos. Deus envia profeta para trazer a mensagem. Então, se Deus me trouxe aqui nesta manhã, é para trazer a mensagem: arrependa-te dos teus maus caminhos, arrependa-te dos teus pecados, porque Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. O reino dos céus te chama, o Senhor Jesus te chama para viver as promessas do Senhor, para viver os sonhos mais lindos que Deus sonhou para a tua vida. Então Deus não quer perder a tua alma. Deus, ele traz profetas, traz teus servos, traz mensageiros para levar a palavra da salvação, levar a palavra de Deus para a tua vida. E assim Deus fez na vida daquele povo. Deus enviou servos, enviou profetas, e os profetas, os servos do Senhor estavam ali anunciando a destruição que Deus iria fazer se eles permanecessem no pecado. Então, Deus também me traz aqui para dizer: se você não se arrepender, se você não se voltar para Deus, haverá lá na frente a consequência, haverá o castigo de Deus para a tua vida. Então, meus irmãos, Deus te dá a chance, Deus está te dando a oportunidade de hoje você viver uma vida com Deus. Amém? Porque diz aqui: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus me trouxe aqui a revelação. Deus também trouxe a revelação através da vida de Paloma. E aqui nós estamos ministrando nesta manhã, porque é isso que Deus quer para a tua vida. Deus não quer te perder, não. Deus, ele quer te salvar. Deus, ele quer te salvar. Amém? Glória a Deus. E aqui fala: mesmo castigado, Israel não se arrepende. Deus já fez de tudo para te salvar. Esta é a tua última chance. Assim diz o Senhor em Amós 4, versículos 6 ao 9. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ou seja, Deus até te dá a oportunidade de você estar bem, aparentemente, com boa aparência,
como aquele fez na vida daquele povo, os dentes limpos, né? Então vivendo com boa aparência. Deus também te deu ali, né, para você sofrer, te deu ali um castigo, como fez aqui na vida daquele povo, de que, né, faltou pães, né, naqueles lugares. Então Deus, ele te dá a bênção e Deus também te dá a punição. Mas não há, né, daquele povo o despertamento. Aquele povo, né, permanece na rebeldia. Aquele povo não se converte para Deus. No versículo 7 diz: além disso, retire de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra. Sobre o campo choveu, mas no outro não choveu. Secou-se, e andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então veja, o Espírito Santo aqui fala quantas coisas Deus fez por você. Deus, como eu disse, entregou bênção, veio chuva. Deus também fez castigar você, veio também a seca. Quando você teve a oportunidade de beber água, você não se saciou, ou seja, agiu de ingratidão. Porque Deus, muitas das vezes Deus também entregou bênçãos para você, Deus também te deu vitórias, mas você parece que não se contenta, você parece que não fica saciado, você parece que quer muito e muito mais, e é ingrato com Deus. E aqui fala: feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então, Deus também chegou a ferir, Deus também fez o diabo lhe tocar com enfermidade, Deus também fez o diabo lhe tocar com situações que lhe causou dor, tristeza, sofrimento. Deus te deu esta oportunidade de na dor você se voltar para Deus. Deus te deu a oportunidade de que na dor você se convertesse para os caminhos de Deus. Mas você preferiu não se arrepender. Você preferiu andar errante, fazendo a tua vontade, fazendo os teus deleites, vivendo os teus próprios caminhos e não os caminhos de Deus. Mas hoje te dá outra chance. Deus te dá hoje outra chance para você viver os caminhos de Deus, para você se converter para os caminhos de Deus. Buscar a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus enquanto há tempo. Porque não é tempo de brincar. Porque creia que o Senhor Jesus está próximo à volta de Jesus, está próximo o reino dos céus. E como é que nós estamos diante de Deus? Então não tarde, não faça com que esta oportunidade que Deus está te dando hoje seja esquecida, seja ignorada. Não faça isso. Decida agora, decida hoje viver os caminhos de Deus, buscar a Deus, ir à igreja, buscar a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia, porque quem vai fazer na tua vida é o Espírito Santo, não é eu, não é pastor, não é padre, não é ninguém que vai fazer com que você se venha para o caminho de Deus, se volte para os caminhos de Deus, não é. E sim o Espírito Santo que te convence do pecado, que te convence da justiça, que é a verdade, que é a palavra de Deus, que te convence ao Espírito Santo. Mas é necessário uma atitude, é necessário você decidir: eu quero viver para Deus, eu quero viver os caminhos do Senhor, eu quero viver as bênçãos, eu quero viver a promessa de Deus. É necessário você ter essa atitude na tua alma, no teu coração. E Deus fala em Hebreus 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e castiga qualquer que recebe por filho. Então Deus corrige a quem Ele ama e castiga qualquer que recebe por filho. Então, não fique triste pela repreensão de Deus.
Não fique triste por Deus estar te advertindo, estar te corrigindo. Não, se alegre, porque se hoje Deus me trouxe aqui para trazer esta palavra de correção, esta palavra de exortação, é porque Deus te ama, e Deus te escolheu por filho, por filha. Jesus te ama, Jesus te escolheu por filho, filha. Então aceita esta palavra do Senhor, aceita a correção de Deus. Amém? Deus é misericordioso, Deus quer a tua salvação. Prepara-te para vir ao encontro do teu Deus. Assim diz a palavra do Senhor: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a vossa estrutura, lembra-se de que somos pó, mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Salmo 103. Então, a misericórdia, a piedade de Deus é de eternidade para eternidade. Deus vai ser sempre misericordioso. Agora, Deus é misericordioso, como foi lido aqui, para aqueles que o temem, para aqueles que temem a Deus. Então, o que é o temor, como já disse aqui? Temor é você agradar a Deus. Porque Deus, como foi dito aqui, esquece todos os teus pecados. Porque Deus é tão misericordioso, Deus é tão piedoso, é tão bondoso, que Deus, Ele esquece os teus pecados, Deus apaga os teus pecados quando você decide se arrepender, quando você decide se voltar verdadeiramente para Deus. É o que está escrito na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito na palavra de Deus. É necessário que você tenha um temor. É necessário que você tenha temor no seu coração. Temer a Deus. Temer a Deus. Porque quando você teme a Deus, você passa a agradar a Deus. E dizer, não, eu não vou fazer isso, porque isso não agrada a Deus. Amém? E para finalizar, diz: Deus te chama ao arrependimento. Buscai a Deus e vivereis. A palavra de Deus vai dizer em Amós 5, versículo 4, que é o tema desta pregação. Diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e viverei. Olha aí. Então, Deus está te dando o quê? A oportunidade hoje. Deus está te dando a oportunidade hoje. Deus está dizendo: filho, filha, eu apago hoje os teus pecados. Eu anuncio que se você continuar nessa vida de pecados, você sofrerá o castigo, sofrerá as consequências do vosso pecado. Mas Deus está dizendo: arrependa-te hoje, porque busque a Deus, que você viverá. Então, se você buscar a Deus, você vai viver os sonhos mais lindos que Deus tem para a tua vida. Você vai viver as promessas de Deus para a tua vida. Você vai viver uma vida de bênçãos, uma vida, de paz, uma vida de graça, de bonança na presença de Deus. Mas para isso você precisa o quê? Buscar a Deus. Precisa buscar a Deus, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Buscar a Deus. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Olha aí, quem está em Cristo Jesus não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: isso é o significado da graça. Porque o que é graça? Graça é o favor imerecido. Graça é o presente que Deus nos deu. Porque antes, no Antigo Testamento, quando se vivia a lei de Moisés, se você violasse a lei, se você cometesse pecado, você já seria condenado. Antes, para você ter os seus pecados perdoados, fazia sacrifício de animais.
Pegava um cordeiro, matava para sacrificar para o perdão dos vossos pecados. Mas Deus te ama de tal maneira, Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereçam, ou seja, não morra, mas alcancem a vida eterna. E através da morte de Jesus, do sacrifício vivo que foi Jesus ali na cruz, porque se lembra que antes sacrificavam os animais, o cordeiro, Jesus passou a ser o próprio sacrifício. Jesus veio para cumprir a lei, porque não se viu nenhum pecado em Jesus, mas ele se fez pecador por mim e por você, para te dar a salvação, para fazer dizer: filho, filha, você tem jeito, filho, filha, não desisti de você, porque Jesus, ele quer que você se arrependa, porque se antes com a lei, se você violasse a lei, cometesse pecado, você seria condenado. Através da graça, através de Jesus, ele está dizendo: você tem jeito, arrependa-te para você ser salvo, porque a graça te basta, a graça é sobre a tua vida, porque Deus anunciou ao mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Cordeiro é Cristo, o Cordeiro é Jesus. Ele já morreu pelos meus e os teus pecados, mas ele quer que você também morra para os teus pecados. Ele quer que você também morra para a tua vontade, para a carne, porque fala aqui que se você andar na carne, você não vai ver a Deus. Você tem que andar em espírito, tem que andar em comunhão com Deus, em oração, reconhecendo os seus pecados, porque, como eu disse, nós pecamos, mas nós temos que confessar os nossos pecados perante ao Pai, perante a Deus, para ser perdoados os nossos pecados. E aqui diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Olha aí, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, aí, se você mortificar as obras do corpo, as suas vontades, os seus desejos, os seus pecados, vivereis. Aí, vivereis. Vivereis, Deus vai te dar vida, vida em abundância. Jesus vai te dar a vida eterna, porque Jesus é o pão da vida. E através deste pão você jamais terá fome, porque a tua alma se sacia na presença de Deus, na presença de Cristo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para você ser filho de Deus, para você receber a herança do Senhor, você tem que andar em Espírito, você tem que andar em comunhão com Deus, e decidir de ter uma vida com Deus. Porque enquanto você não tiver essa decisão de ter uma vida com Deus, você não é filho de Deus, você é apenas criatura. Para ser filho de Deus, você tem que decidir: eu quero viver para Cristo, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero ter uma comunhão com Deus, porque o Espírito Santo é que vai te conduzir, o Espírito Santo é que vai te levar para viver as promessas de Deus para a tua vida. Vai finalizar, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Ou seja, nós somos pecadores. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. E não há verdade em nós. Mas, se nós confessarmos os nossos pecados para Deus, a palavra de Deus diz: Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, se você se arrepende, se você confessa seus pecados perante a Deus, Ele apaga, Ele ignora os teus pecados, Ele te dá mais uma chance de fazer o melhor, de agradar a Deus. Amém? Aí diz: meus filhinhos, olha o amor de Deus, porque Ele fala meus filhinhos com carinho, com amor. Ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Então, o que Deus quer de nós é o quê? Que nós não venhamos a pecar, porque a palavra de Deus também vai dizer: sede santo como o vosso Pai é santo.
Então Deus não quer dizer, olha, pegue à vontade aí, porque a graça já é sobre a tua vida. Não. Deus quer dizer o quê? Que você não peque. A ordenança é para você não pecar. Então você tem que ter dentro de você esse desejo, o temor, como eu já falei aqui, o temor de agradar a Deus. Porque se você tem o temor a Deus, você se esquiva, você foge do pecado. Amém? Agora ele também diz, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação, ou seja, o sacrifício vivo pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então aqui a palavra de Deus diz, se nós viermos a pecar, porque a regra é, não peque. Não peque. Mas se você pecar, você tem um advogado. Aquele que vai interceder por nós, por cada um de nós perante a Deus. Porque Jesus é Ele que intercede por nós. É Jesus que vai dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque quando Jesus Cristo foi ali sacrificado ali na cruz, e o povo ali decidiu a Barrabás do que a Jesus, Jesus falou isso. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. É o mesmo que Jesus faz para com as nossas vidas. Jesus, Ele vai interceder por mim e por você. Então se você dobra os teus joelhos e confessa os teus pecados ao Pai, Jesus Cristo, Ele vai interceder por mim e por você. Ele é o seu advogado fiel. E Deus vai perdoar os nossos pecados. Amém? Porque Jesus já foi um sacrifício vivo. Não precisa fazer como antigamente, sacrificava cordeiro, sacrificava animal para ter os seus pecados perdoados. Não, Jesus já se sacrificou por nós. Então nós temos esta certeza de que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo. Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E vai se terminar, Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Foi o que o Espírito Santo, desde o início do culto, fez aqui. Arrependa-te, arrependa-te, se converta para os caminhos de Deus, porque Ele apaga o teu passado, Ele apaga todo o teu sofrimento, Ele apaga todos os teus pecados, para você viver uma vida com Deus, o refrigério, o gozo na alma, a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, para você viver na presença do Senhor, na presença de Deus. Então buscai a Deus e vivereis, porque o que Deus tem para a tua vida, uma vida com Cristo, uma vida em abundância, uma vida que Deus vai fazer você, cada dia mais alegre na presença de Deus. Deus não quer ver você triste, Deus não quer ver você sofrendo, padecendo, porque os pensamentos de Deus a teu respeito não é de condenação. Deus não quer condenar nenhum de vocês, mas Deus quer te salvar. Para isso Deus traz a palavra da salvação até vocês hoje, para que vocês possam crer, porque se você crê na palavra de Deus, você crê em Jesus. E se você crê em Jesus, decide viver com Jesus, pode ter certeza, você alcançará a vida eterna, você alcançará a salvação. E assim agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória.